Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do pessoal que está implorando para o Bolsonaro pedir para o Trump baixar as tarifas. É muito engraçado, bicho, porque o pessoal percebeu o tamanho da roubada que eles estão, né? Não tem o que fazer. Bolsonaro, me ajuda, por favor. Só você pode nos salvar. Pede pro Trump baixar as tarifas e coisa e tal. E, meu amigo, é muito fácil. É só o STF jogar fora todo o processo, tornar o Bolsonaro elegível para o ano que vem. Eu tenho certeza que o Bolsonaro ficaria muito feliz em falar com o Trump para baixar as tarifas para o Brasil, sem dúvida alguma. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter Faz Live respondendo perguntas, alienígenas do centro da Terra e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só essa coluna aqui do Caio Junqueira da CNN. Caio Junqueira, vocês sabem, de extrema esquerda, né? Falando aqui, ó. Bolsonaro avalia acionar Casa Branca contra tarifaço do Trump. Aí você fala assim, ué, peraí, mas ele tá falando que o Bolsonaro quer fazer isso, né? Não é o Bolsonaro que quer fazer isso. Aliados do ex-presidente, sabe, a Joyce Hasselman, aquele general Santos Cruz, sabe esses aliados do presidente? Pois é, querem que o Bolsonaro fale pro Trump voltar com a tarifa. Esses aliados do presidente, né? Vem na medida uma forma de neutralizar o discurso da esquerda que atribui o aumento de taxas a Eduardo Bolsonaro. Eu já falei para vocês que sim, eles vão fazer isso, vão tentar colar no Eduardo Bolsonaro. E sabe o que vai acontecer? Não vai colar, meu amigo. Não vai colar por dois motivos. Primeiro, porque esse assunto, quando chegar a eleição no ano que vem, já vai estar assunto velho. Ninguém mais vai estar prestando atenção nisso, né? Já vai estar velho esse assunto lá. E depois, porque no final das contas tem muitos argumentos para mostrar que isso foi do Lula. É o Lula que causou esse problema todo. O Lula tem batido na Casa Branca, tem batido no Trump o tempo todo. Então não tem alternativa, não tem o que fazer, né? Então, eu considero que seria um erro o Bolsonaro fazer esse tipo de coisa. Você pode até combinar de repente, o Bolsonaro falar com o Trump alguma coisa, de repente o Trump já sabendo que não vai fazer nada, não vai mudar nada, ó, o Bolsonaro vai falar com você, Trump, mas é só pra forma, tá? Mas de qualquer forma, isso aumentaria a pressão sobre o Trump. Então, eu duvido que o Bolsonaro faça qualquer coisa nesse sentido, não vai fazer nada não. Quem está querendo aqui é o governo. Por quê? Porque, olha só, a estimativa que foi feita pelo BTG aqui é que são 20 bilhões de dólares em um ano e meio que o Brasil vai perder por conta do tarifaço do Trump, ou seja, o fato de que o Brasil não vai conseguir vender para os Estados Unidos, vão ter várias empresas aqui no Brasil com problemas, né? Eu já falei da Embraer, da Suzano, eles estão falando também da WEG, que é uma fábrica de motores elétricos e coisa e tal, e eu fico muito triste por isso, tá? Sinceramente, eu gosto muito da Embraer, gosto muito da WEG, gosto muito da Suzano, acho que as empresas no Brasil enfrentam um ambiente terrível, ainda conseguem ter lucro, né, coisa e tal. Mas a verdade é a seguinte, meu amigo, esse pessoal, o empresariado, a isentosfera de São Paulo, fez o L, pô, faz o L, meu amigo, é isso daí. Vocês que transplantaram esse presidente transplantado na presidência do Brasil, ignorando o interesse do povo brasileiro, o povo brasileiro queria para a direita, o Bolsonaro estava indo bem, estava implementando medidas liberalizantes, diminuindo o controle do Estado na economia, procurando o Ocidente, alinhando o Brasil corretamente, fazendo tudo certo. Mas não, tem que ser o PSDB, não pode ser o Bolsonaro, tem que ser o PSDB que tem que ser o salvador da pátria. Vamos voltar com o Lula. Né? Quem poderia dar de errado? Né? Pois é, deu de errado isso daí. Né? O relatório do BTG Pactual diz que o impacto será de 7 bilhões em 2025 e de 13 bilhões em 2026. É aquilo que eu falo para vocês. Esse é o pesadelo do Lula. Porque quando chegar nas eleições ano que vem, ninguém vai nem lembrar desse caso mais do Trump e coisa e tal. Agora, neste momento, vão falar pra caramba, vão culpar Bolsonaro, vão culpar o Paulo Figueiredo, vão culpar o Eduardo Bolsonaro, vão falar um monte de coisa, não que é direita, puxa saco, não sei o que lá, beleza. Mas daqui a um mês, cara, você conhece o Brasil, você mora no Brasil há algum tempo, né? Você está assistindo o meu canal aqui, você já mora aqui no Brasil há algum tempo, né? Daqui a um mês já vai ter um outro escândalo, vai ter outra coisa acontecendo, INSS, não sei o que lá. Reparou que o pessoal parou de falar do INSS, né? Pois é, né? Daqui a pouco já tem outro escândalo, meu amigo. E aí, ou seja, quando chegar em outubro do ano que vem, ninguém vai nem lembrar desse caso do Trump e coisa e tal. Mas o que as pessoas vão lembrar ano que vem é que a economia está uma merda. Um monte de empresa quebrando, um monte de gente sem dinheiro, não consegue emprego, a inflação alta. Isso as pessoas vão lembrar no ano que vem, porque
porque isso vai só piorar daqui para frente. A gente sabe que o governo Lula é um governo estatizante, é um governo que tende a aumentar o tamanho do Estado e, com isso, piorar a economia. Com mais essa ajuda de 20 bilhões de dólares aqui, meu amigo, a economia vai estar num bagaço completo ano que vem. Então pode haver alguma melhoria nos índices do Lula neste momento atual? Pode haver. Não vou enganar vocês não, pode haver alguma melhoria nos índices do Lula de popularidade, o pessoal que é da direita socialista, os sócios de direita, né? Eu sempre falo pro pessoal aqui, tem um pessoal aqui no Brasil, meu amigo, que é de direita, mas é sócia de direita. Não porque tem que proteger a indústria nacional e não sei o que. Não, meu amigo, tem que ter livre mercado. É isso que faz bem para o indivíduo. Foda-se a indústria nacional, eu não tô nem aí para esse pessoal. Se eles são competentes, eles conseguem lidar com a concorrência. Se eles não são competentes, tem que fechar a fábrica mesmo e fazer outra coisa da vida. Pô, não tem esse negócio não. A indústria nacional tem que se virar com o mercado aberto, e é isso daí. E o grande problema deles é isso daqui, né? Que aí eles foram ver quais retaliações que o governo Lula pode fazer contra o Trump, né? Porque o Trump já avisou que se o Lula aumentar a tarifa no Brasil, ele vai aumentar o mesmo número que o Lula aumentar, ele vai aumentar também a tarifa americana, né? Então o Lula sabe que vai ser um tiro no pé aumentar as tarifas no Brasil. Ele não pode fazer isso, retaliar desse jeito, né? Tem gente falando assim, não, porque a China aumentou as tarifas e retaliou e brigou com os Estados Unidos e temos que fazer isso também, aumentar, retaliar com os Estados Unidos também. Qual que é o problema disso? O problema é que a China, meu amigo, é outra história. A China é uma economia muito grande e uma economia que tem uma ligação muito forte com os Estados Unidos, né? Muita coisa da China vai para os Estados Unidos. Você já comprou iPhone? O iPhone é fabricado na China, meu amigo. Os iPhone que lá dos Estados Unidos é fabricado na China. Quando você compra um iPhone lá nos Estados Unidos, sabe onde é que chega o pacote? De Shenzhen, de Guangzhou, de sei lá onde na China, chega numa cidade da China. Então, ou seja, chega lá nos Estados Unidos. Então tem uma ligação muito forte Estados Unidos e China. A China, o Xi Jinping pode subir esse negócio. E eu vou te falar um negócio, tá? Mesmo com essa força do Xi Jinping, ainda tem a parada das terras raras também, que o Xi Jinping pôde segurar as terras raras e não sei o que lá, retaliou os Estados Unidos e coisa e tal. Mesmo com isso, o final do acordo que eles fizeram foi um acordo bom para as duas partes, que não mudou muita coisa no final das contas, né? Mas a situação do Xi Jinping lá na China não está fácil, não. Eu não sei se o pessoal tem acompanhado. De vez em quando eu faço uns vídeos sobre a situação econômica na China. A situação econômica na China não está fácil, está bem complicada também. Justamente porque eles já vinham de um processo de enfraquecimento da economia desacelerando lá na China. E agora, com essas tarifas do Trump, um monte de empresas quebrou lá na China. E aí você junta isso com o caso da Evergrande, com as grandes construtoras lá da China que quebraram, e agora já tem os bancos chineses já estão começando a ter dificuldades. Eu não sei não, tá? A situação na China pode quebrar muito rapidamente. Então, mesmo a China foi uma situação de quase morrer para conseguir peitar o Trump. O Brasil, meu amigo, eu lamento informar para vocês, a gente não tem a mesma capacidade que a China. O nosso PIB é muito menor, a nossa relação com os Estados Unidos é muito inferior e mais do que isso, a questão do investimento. O pessoal aqui no Brasil esquece que o investimento que tem aqui é tudo americano e europeu. Ah, mas a gente faz muito comércio com a China. É verdade, fazemos muito comércio com a China. Muito bom, parabéns, bacana. Mas a questão é que dinheiro de investimento da China para cá não vem nada. É só dinheiro de investimento americano mesmo. E dinheiro de investimento faz falta, meu amigo. Se não tiver o dinheiro de investimento, né? O dólar já está explodindo por aí, né? Enfim, o pessoal fez as contas aqui, não podemos aumentar as tarifas aqui no Brasil. Eles falam aqui, ó, o mais engraçado é que eles fizeram aqui um relatório aqui do Ministério das Relações Exteriores, dizendo que o problema aqui, ó, a pasta comandada pelo Geraldo Alckmin fez inúmeras simulações sobre o impacto de aplicar sobretaxas para produtos americanos importados pelo Brasil. O resultado foi avaliado internamente como um tiro no pé da indústria brasileira, porque boa parte da pauta de importações oriundas dos Estados Unidos é composta de bens intermediários, usados no processo fabril de empresas aqui. Ou seja, eles estão dizendo que não adiantaria fazer isso porque encareceria os produtos aqui no Brasil, né? E a verdade é a seguinte, não é nada disso. O problema é que eles estão morrendo de medo, eles sabem que o Trump vai dobrar a aposta também, vai aumentar o imposto também, e eles não têm cacife para brigar com os Estados Unidos. A China, que é a segunda economia do mundo, está toda se cagalhando lá por causa de tentar brigar com o Trump, né? O Brasil, então, meu amigo, é aquilo que eu falo sempre para vocês, eu sou muito crítico de tarifas, tá? Eu acho muito ruim, isso prejudica a economia americana. Mas eu sempre deixei claro para vocês isso. Prejudica a economia americana, prejudica e muito. Mas
O que é prejudicar muito a economia americana é destruir a economia dos outros países. A verdade é essa. Porque os Estados Unidos é a grande economia do mundo, né? É o grande consumidor do mundo todo. Então, essas tarifas que o Trump botou nos produtos brasileiros vai prejudicar a economia americana? Certamente vai. Mas a economia brasileira vai ser destruída com isso. É muito mais sério. A chinesa, a mesma coisa, né? Então, eles falaram aqui que aumentar as tarifas sobre esses produtos seria encarecer a própria produção brasileira. Ou seja, peidaram. Vamos aumentar a tarifa com o Trump, não que dá ruim. Aí estão tentando outras coisas. O que eles falaram aqui, ó? Não, vamos suspender direitos de propriedade intelectual como royalties audiovisuais, patentes de medicamentos e sementes agrícolas. E, bom, isso aí, será que o Trump vai sentir alguma coisa disso? Não sei nem se vai sentir, mas se sentir, ele pode classificar isso como barreira não tarifária e aumentar a tarifa no Brasil do mesmo jeito, né? E também tributação de remessa de dividendos por multinacionais americanas instaladas no Brasil. De novo, o Trump pode encarar isso daqui como tributação indireta, tarifas indiretas, e da mesma forma aplicar também mais tarifas no Brasil, né? E outra coisa, é o que eu falo para vocês, o grande ponto fraco do Brasil é a questão do investimento americano. Se ele começar a tributar remessa de dividendos de multinacionais americanas instaladas no Brasil, a situação fica ainda mais complicada para o Brasil no final das contas, né? Agora, é aquilo que eu falei para vocês, né? Tá aqui, ó, a Bela Megali também já fez aqui um negócio, o apelo direto. Aliados fazem apelo para Bolsonaro acionar Trump para revogar o tarifaço. Por favor, Bolsonaro, você é a nossa única saída. Por quê? Porque o Lula não vai fazer nada, né? E o STF não vai fazer nada. Eles não querem fazer nada. Eles querem ameaçar o Bolsonaro de prisão, querendo que o Bolsonaro peça para o Trump baixar as tarifas. Eu acho que ele não devia fazer isso, não. A menos que ele faça, que o Trump tope essa coisa, dele fazer esse pedido pro forma, né? Mas eu acho que o Trump não vai topar, porque isso aumentaria a pressão no Trump, né? O Trump ficaria aí com uma decisão para dizer que, não, estou tarifando o Brasil por causa do Bolsonaro, mas o próprio Bolsonaro não quer a tarifa. Que negócio é esse, né? Então, no final das contas, eu acho que não vai acontecer isso, não. E, de novo, o Bolsonaro é a solução desse problema, não é o problema, não é a origem do problema, não é a culpa do problema, é a solução. Basta o Congresso aprovar a anistia ampla e restrita de todo mundo, basta o STF botar o violãozinho dele na cachola e guardar o violão dele no saco e dizer, ai, que chato, estamos muito chateados com o Congresso, com a anistia, mas deixa pra lá, né? Prerrogativa do Congresso e pronto, e acabou. E pronto, enterrar essa coisa toda, Bolsonaro candidato ano que vem, resolvido o problema. Eu tenho certeza que nessa situação, aí o Trump vai aceitar sentar com o Lula para negociar alguma coisa. Não estou dizendo que vai baixar a tarifa não, mas vai aceitar negociar com o Lula, porque alternativa não tem alternativa. É por isso que esse pessoal está falando isso aqui, ó. Aliados fazem... É lógico, você sabe que o que sai na imprensa é recadinho, né? Sempre, né? Ainda mais a Bela Megali. A Bela Megali fez a coluna mais cedo falando que ia mandar prender o Bolsonaro. Não porque tem o risco do Bolsonaro fugir para os Estados Unidos, então vamos prender o Bolsonaro. Aí agora, não, aliados fazem apelo ao Bolsonaro para acionar o Trump e revogar o tarifaço. Eles querem que o Bolsonaro acione o Trump pedindo, ai, Trump, por favor, baixa o tarifaço e coisa e tal. Já tem gente falando assim, não, porque seria um gesto muito nobre do Bolsonaro fazer isso, né? E assim conseguir mostrar que ele é um ser superior. Olha só, quem tem que mostrar que é um ser superior é o Lula e o Alexandre de Moraes, que estão no fundo do poço. Eles que têm que mostrar que são seres superiores. O Bolsonaro tá tranquilo, ele sabe que tá fazendo a coisa certa, ele sabe que não teve golpe nenhum, tá todo mundo sabendo disso. Então quem tem que mostrar que é um ser superior e tá acima dessas coisas é o Alexandre de Moraes e o Lula, anulando essa ação idiota contra o Bolsonaro, que nunca deveria ter acontecido, que teve inúmeras sinalizações que geraria repercussão se tivesse, e eles não quiseram fazer isso, então essa é o recado, né? Bom, se o Bolsonaro decidir falar alguma coisa, eu tenho certeza que ele combinou com o Trump, olha, eu vou falar isso aqui por questão de propaganda, mas você deixa quieto. Eu acho pouco provável isso acontecer, porque como eu falei, fica feio para o Trump nesse caso. Mas eu acho que o Bolsonaro não vai fazer isso. O que deve estar acontecendo é isso, estão pressionando ele para fazer isso. Eu acho que o Bolsonaro faz uma boa medida de anotar um nomezinho de qualquer pessoa que virar para ele e falar, ai, Bolsonaro, fala lá com o Trump que vai ser bom para você politicamente. Anota o nome, Bolsonaro.
Qualquer um que falar contigo esse tipo de coisa, anota o nome, porque esse pessoal é o pessoal que estava doido para te ver fora da corrida de 2026, que estava super feliz com a situação anterior da coisa. Não, porque aqui, ó, auxiliares do ex-presidente afirmam que ele está acompanhando os desdobramentos do cenário, mas avaliam que no momento ele não tem se mostrado disposto a trabalhar junto à Casa Branca para a revogação do tarifato. É lógico. Aqui, ó, o grupo avalia que o capitão reformado deve adotar o discurso que não foi ele quem pediu o tarifaço, e por isso não é ele que vai revogá-lo. Por hora, Bolsonaro sinaliza que manterá o silêncio. Aqui, ó, o temor do impacto negativo para o campo bolsonarista, porra nenhuma. Meu impacto negativo. Em 2026, não vai ter nada. O pessoal nem vai lembrar disso em 2026. Aqui, ó. Na tentativa de reverter ou amenizar a decisão do presidente americano. Onde é que eles falam aqui? Ó? Para aliados, porém, a falta de ação do ex-presidente deixa aberta uma avenida de críticas para o governo Lula explorar. Vai explorar agora e ano que vem não vai conseguir explorar nada. Além disso, afirmo que Bolsonaro, se for bem sucedido na investida, daria um exemplo da sua força política. Ali, Bolsonaro, você conseguiu salvar o Alexandre de Moraes e o Lula, né? Deu um exemplo da sua força política, para depois eles irem lá e fuder o Bolsonaro completamente, como fizeram em 2022, né? Porra nenhuma, meu amigo. Se virem vocês aí, vocês que têm que mostrar que são pessoas melhores do que estão parecendo. Ainda existe a preocupação que o problema abre espaço para Lula se aproximar do agronegócio. Ah, é o pessoal do agronegócio. O pessoal do agronegócio está querendo que agora o Bolsonaro corra atrás disso, né? Quando teve um monte de votação lá na Câmara por imposto, que o Bolsonaro pediu para eles não votarem na reforma tributária, o pessoal do agro, não, vou votar na reforma tributária, a reforma tributária é muito bom. Aí agora, não, Bolsonaro, você vai ser uma pessoa melhor, você vai mostrar. O pessoal do agro, vai lá, alia com Lula, boa sorte, vai lá, mete bronca, alia com Lula para vocês verem. Apesar do discurso público que a culpa vai recair no Lula, a portas fechadas, bolsonaristas admitem... Que bolsonarista? Bolsonarista do caramba, só o pessoal do agro e o pessoal traíra, né? Admitem que o desgaste vai recair sobre o ex-presidente e os filhos. E, de novo, vai ter crítica neste momento? Vai ter crítica neste momento. 2026, meu amigo, já esqueceram isso tudo, deixa pra lá.